Guiar o tratamento antimicrobiano na sepse utilizando biomarcadores, será que é uma boa ideia? Veja hoje no nosso episódio do Journal Club. Isso aí, pessoal, mais um episódio do nosso Journal Club no hospital. Agradecendo mais uma vez ao apoio técnico da equipe da FCM da Unicamp aqui, de onde a gente grava. Agradecendo mais uma vez a presença do nosso colega de sempre, Marcelo. E hoje, então, nós vamos discutir um artigo que foi publicado no final do ano, no JAMA, que discute justamente isso, a utilização de biomarcadores, no caso, a procalcitonina e a proteína C reativa, numa estratégia de definição de antimicrobiano em pacientes sépticos. Para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e já aproveite para acionar o sininho de notificações aí para você receber os avisos sempre que a gente publicar um novo episódio. Então vamos lá para o nosso artigo. Então esse artigo foi publicado bem no finalzinho do ano agora na JAMA e ele compara uma estratégia usando biomarcadores para definição da duração da terapia antimicrobiana em pacientes sépticos, né? Então, o que motiva esse estudo é que existem incertezas em relação à duração ideal do tratamento antimicrobiano nos pacientes sépticos, nas infecções de maneira geral, e existe uma qualidade relativamente baixa das evidências em relação ao uso de biomarcadores para guiar esse tratamento antimicrobiano, né? Tanto em relação à procalcitonina como em relação à proteína C reativa. Então, a pergunta do estudo é se nesses pacientes críticos com diagnóstico de sepse suspeita, o tratamento antimicrobiano guiado por protocolos usando procalcitonina ou proteína C reativa tem uma redução segura do tempo do tratamento em relação ao grupo que tem um tratamento padrão. Então, era um trial multicêntrico randomizado, que ele foi realizado em 41 serviços do NHS no Reino Unido, incluía pacientes adultos, então maiores de 18 anos. Ele incluía pacientes que tinham iniciado o antimicrobiano nas últimas 24 horas para o tratamento de quadros de sepse e que tinham programação de uso do antimicrobiano por pelo menos 72 horas após a inclusão no estudo. Então, eles incluíram 2.760 pacientes de janeiro de 2018 a junho de 2024, teve uma pequena interrupção aí relacionada à Covid nesse meio tempo. Então, foram 918 pacientes para o grupo procalcitonina, 924 para o grupo proteína C reativa e 918 para o grupo de tratamento padrão. Os critérios de exclusão eram pacientes que tinham necessidade de antimicrobiano por mais de 21 dias, que tinham previsão de tratamento com inibidor de receptor de interleucina 6, previsão de tratamento menor do que 24 horas, e aí principalmente por futilidade do tratamento, pacientes que tiveram a retirada de consentimento e pacientes que já foram incluídos no mesmo estudo previamente, eles não eram incluídos uma segunda vez. Essa era a característica do grupo que foi incluído, então, ao redor de 60 anos, 60% mais ou menos eram homens, 68% dos pacientes tinham infecção comunitária, 49% deles com infecções respiratórias. Era meio a meio aí, então quase 51% deles tinham critério de sepse e 49,2% critérios de choque séptico, e eles tinham um SOFA de 7. Todos os grupos tinham esse SOFA parecido aí, numa mediana de 7, certo? Esse aqui é um pouco do desenho do estudo, ele é uma tabela que não está no estudo principal, né, publicado na revista, ele está num suplemento do estudo, e ele mostra um pouco como eles faziam essa orientação em relação ao estudo. Então, o grupo que estava guiado por procalcitonina, ele era escondido do grupo que estava fazendo cuidado clínico, mas o laboratório sabia, e aí, a depender do nível de procalcitonina ou da variação da procalcitonina, o laboratório gerava automaticamente uma orientação para o grupo que estava cuidando dos pacientes e para o grupo do estudo, que aí ele sugeria ou fortemente que fosse suspenso o antimicrobiano, ou ele sugeria que fosse suspenso, ou então ele sugeria que seguisse o cuidado padrão, e aí era o cuidado que a equipe assistencial definia.
Isso era feito também para a proteína C reativa, então, a depender do nível da proteína C reativa e do comportamento, eles geravam esse tipo de orientação em relação à suspensão do antimicrobiano ou a um cuidado padrão. E no grupo de cuidado padrão, então, que não tinha aferido o nível de procalcitonina ou de proteína C reativa, o material ia para o laboratório, eles não faziam o teste, eles esperavam um tempo até a liberação da recomendação pelo sistema e todos os pacientes recebiam a mesma orientação, que era manter cuidados conforme o cuidado padrão da equipe. Então, esses, independente de qualquer coisa, recebiam sempre a mesma orientação. Então, isso gerava orientações como essa. Então, esse é um gráfico que também está em um dos suplementos, e a gente vê ali que no começo, esse é da procalcitonina, né? A maioria dos pacientes recebia a orientação de cuidado padrão, alguns recebiam a orientação forte para interromper. E aí, alguns, depois, no segundo dia, também recebiam uma orientação de manter, e por assim ia ao longo dos dias, isso para a proteína C reativa também. Então, você vê que, com o passar do tempo, mais pacientes vão recebendo a orientação de suspensão ou orientação forte, digamos assim, de suspensão, enquanto outros recebiam a orientação de cuidado usual. E no grupo que era do cuidado usual, do cuidado padrão, todos os dias os pacientes recebiam a orientação de manter o cuidado padrão. Então, como o grupo assistencial, a equipe assistencial e a equipe do estudo não sabia exatamente quem estava em cada grupo, eles iam definindo a terapêutica baseada nesse aviso que o laboratório, que o sistema enviava para eles, certo? Então, esse foi o resultado. Eles tinham dois desfechos primários que eles definiram. O primeiro era um desfecho de segurança, então, de eficácia. Então, eles mostram aqui que, comparando o grupo procalcitonina versus cuidado usual, o grupo de procalcitonina tem uma redução no tempo de antimicrobiano, então, a mediana aí de 0,88 dias, com significância estatística, e o grupo proteína C reativa versus cuidado usual não apresentou essa redução, não teve essa redução do tempo de antimicrobiano. E eles tinham um desfecho de segurança. Então, eles queriam diminuir o tempo de antimicrobiano, mas mantendo a segurança do paciente. E aí era um desfecho de não inferioridade. Eles definiram uma margem de não inferioridade de 5,4% e um nível de significância de 0,025. E aí você atinge essa margem de não inferioridade quando você compara procalcitonina versus cuidado usual, mas eles não têm como fazer análise, então é inconclusiva a análise em relação à proteína C reativa por conta do valor do P ali, que é 0,03, né? Essa é a curva mostrando esses mesmos resultados, né? Então, na curva da esquerda você vê a da duração do antibiótico, e essa linha de baixo mais escura é a da procalcitonina, e ali à direita você vê o desfecho de segurança de mortalidade em 28 dias, que as curvas são muito próximas ali, você não tem significância estatística, certo? As limitações do estudo. Então, essa estratégia de esconder o grupo padrão, ela pode ter eventualmente prolongado um pouco o tempo de antimicrobiano, principalmente no grupo padrão, né? Pode ter tido uma contaminação um pouco do estudo, ele sugere, porque a randomização era feita a nível dos pacientes, então na mesma unidade você tinha pacientes nos diferentes grupos. Isso aí também pode ter interferido um pouco no resultado, e existia uma autorização para eventualmente o uso da proteína C reativa no grupo de cuidado padrão, isso a critério da equipe assistente, mas o uso dessa estratégia foi praticamente inexistente. Praticamente nenhum paciente teve a proteína C reativa coletada fora do protocolo, provavelmente já por um comportamento padrão das unidades que cuidaram do paciente, né? Então, as conclusões do estudo, né? Os resultados, eles reforçam as evidências que se tem para recomendar a procalcitonina como um biomarcador para avaliar a descontinuidade do tratamento com antibióticos na sepse em adultos,
e não mostram evidência para a utilização da proteína ser reativa para esse fim. E uma coisa que precisa ficar muito clara aqui, os pacientes eles eram incluídos no estudo após a decisão de início do antimicrobiano, então nessas 24 horas já em uso de antimicrobiano. Então o estudo não avaliou o uso de biomarcador para a definição do início da terapêutica antimicrobiana em pacientes com sepsis. Precisa ficar muito clara essa diferença. Ele estudou a definição da suspensão do antimicrobiano e do tempo de tratamento, não do início do antimicrobiano, certo? Então, eram esses os principais resultados aí do estudo. E aí, vamos começar a nossa discussão, Marcelo, como o tradicional. O que você achou do desenho do estudo, dessa história de esse termo escondido e não um estudo cego? Essa história dele usar 2 desfechos primários e não usar como desfecho secundário. O que você achou desse desenho aí, que ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver? Fala, pessoal. Bom, eu acho que assim, primeiro, esse é um dos estudos mais interessantes que eu acho que a gente discutiu em todos os nossos episódios aqui do Journal Club e que saíram recentemente justamente pela complexidade do desenho de estudo que ele se propõe a fazer. Além do tema que é extremamente importante e que tem impacto direto na nossa prática intra-hospitalar. Mas eu acho que essa questão do estudo ter sido não cego, mas escondido, como ele coloca, imagino que tenha gerado uma complexidade ainda maior por conta de nem a equipe assistente, nem a equipe do estudo estar ciente de qual paciente estava incluído e eles receberem as recomendações sobre manter o cuidado ou sugestão de interrupção dos antimicrobianos. E isso pode ser uma limitação quando a gente avalia, porque às vezes não necessariamente a equipe assistente tenha tido acordo e tenha cumprido aquilo que foi determinado pela orientação que eles recebiam a partir dos resultados que eram avaliados externamente. Mas tem uma questão interessante que pode superar essa limitação, que ao longo do estudo ele vai falando sobre os resultados tanto de toda a população estudada, da categoria Intention to Treat, e da categoria que só seguiu o protocolo. E, na verdade, não existiu diferença entre os resultados encontrados nas duas questões, nos 2 grupos aí de avaliação. Então, basicamente, é um estudo que é confiável completamente. Mas é algo interessante, você tá ali à beira-leito, participando de um estudo, e você recebeu uma orientação de sugerimos fortemente a suspensão do antimicrobiano, e daí você não sabe em que grupo você tá. Eu acho que é uma questão interessante para quem tá ali no cuidado à beira-leito, e é um método que eu acho que é limitante, porque vai depender muito da avaliação, da percepção do assistente à beira-leito, aceitar aquela recomendação ou não, e ter o risco do paciente sair do estudo por conta disso, né? Mas é algo que pode driblar, inclusive, você fazer um estudo aberto para todo mundo e ter as limitações de não ser um tipo de cegamento específico. Então, eu acho que ele coloca como uma limitação, eu entendo como uma possível limitação, mas é melhor do que fazer um estudo não cego, completamente. E com relação à metodologia, especificamente de análise, ele consegue utilizar 2 estratégias, né, 2 métodos de análise para avaliar os desfechos, e daí é muito importante entender que os desfechos, eles são 2 desfechos primários, não são desfechos compostos, né, um desfecho primário composto, que existe uma diferença entre essas categorizações. E quando ele vai avaliar a efetividade, então, ele faz uma análise de superioridade, que é para entender se a intervenção é superior ao controle, que seria não guiar por nenhum biomarcador. E quando vai avaliar a segurança, ele faz uma análise de não inferioridade, que é para entender se a intervenção ela tem um impacto com relação à mortalidade que é não inferior ao padrão, né?
Então, eu acho que isso torna o estudo muito mais rico do ponto de vista de resultado, porque você não avalia só se é superior, mas também se no impacto da segurança, isso não se torna inferior, né? E eu achei incrível, ele conseguir fazer esse desmembramento. Deve ter sido muito complexo a análise estatística e a randomização desses pacientes, inclusive. E, inclusive, por ele utilizar no desfecho de segurança uma margem de não inferioridade muito baixa, Baixa, né? né? A maior parte dos estudos, como a gente já discutiu, utiliza aí 10%, e ele utilizou uma margem de não inferioridade de 5,4%, o que é muito importante porque está analisando mortalidade, né? Então, quanto maior a margem de não inferioridade aí, quanto mais alta, talvez tenha um impacto maior na mortalidade, inclusive, mas ele consegue jogar esse valor lá embaixo. A gente já tem umas discussões sobre margem de não inferioridade, estudos de não inferioridade em edições anteriores, tem links nas descrições dos vídeos, com vídeos explicativos que vale muito a pena checar e sim aprofundar para entender um pouco melhor também como o estudo foi desenhado. E, assim, do ponto de vista de metodologia, muito interessante. E ainda mais interessante que, apesar de ter acontecido num período de pandemia, ele conseguiu, ele não se propôs a continuar nesse período justamente pelos fatores que poderiam surgir de vários vieses aí com relação às infecções virais por Covid, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante, né? Porque, primeiro, é importante não só reduzir o tempo de antimicrobiano, que era o desfecho de superioridade que ele queria, né? Avaliar, mas fazer isso com segurança. Eu diminuir o tempo de antimicrobiano e o meu paciente ter uma mortalidade maior, no final das contas, é ruim. Essa coisa de parar um pouco na época da Covid, eu acho que é importante a gente entender, né? Assim, a procalcitonina, ela é um biomarcador que ela varia em relação ao germe que está envolvido, e aí a questão em relação à Covid, de saber como seria o comportamento da procalcitonina e da proteína C reativa com esse vírus novo, poderia atrapalhar. Então ele teve acho que 19 pacientes com Covid na amostra final toda, que é um número muito baixo e que mesmo ele segmentando depois a análise não muda o resultado do estudo, né? O que você achou dos resultados que ele encontrou, Marcelo? Era já esperado ou algo É, muito diferente? eu acho que era o esperado dentro daquilo que a literatura já vem nos mostrando, corrobora muito o que a gente já tem feito na prática aí, né? De entender que a proteína C reativa ela não é um bom marcador para avaliação de suspensão de antibiótico terapia e para corroborar que a procalcitonina ela chega aí, né? Já faz um tempo, mas em alguns serviços ainda do nosso país públicos ainda a gente não tem disponibilidade, mas ela chega para mostrar que você pode ter um impacto positivo sobre deshospitalização precoce de paciente, por conta de diminuição de tempo de antibiótico terapia, economia de custo hospitalar com gasto desnecessário de antibiótico, e que vai ter um impacto positivo também na mortalidade aí, né? Não acaba tendo um impacto negativo, na verdade, né? Com relação à mortalidade. E acho que, assim, é mais um estudo que surge com relação à procalcitonina que pode dar mais ferramentas para a gente argumentar e lutar para que essa avaliação possa ser instituída nos serviços que a gente trabalha, desde que com critérios adequados, né? Então, o que eu achei incrível também do estudo é que ele consegue deixar na mesma balança pacientes com sepse e choque séptico, que basicamente foi 50%. Então, não é só pacientes com, vamos dizer, um estado de gravidade menor, né? Então, pacientes com uma gravidade maior, com múltiplas disfunções orgânicas também podem se incluir nessas questões. Pacientes tanto com infecções comunitárias quanto hospitalares estão incluídos no estudo, com diversos sítios de infecção primário. E eu acho que é importante reforçar também que pacientes com infecções subagudas crônicas, né, eles são excluídos do estudo, e isso é algo que
estudos com a procalcitonina sobre momento de interrupção de antibiótico também corroboram essa situação. Pacientes com achumilite, com endocardite, com infecções que vão demandar aí um tempo prolongado de tratamento, eles acabam tendo outros protocolos de avaliação, as estafilocoxias, e não sendo guiados necessariamente por um biomarcador, mas que nas infecções mais prevalentes, que são as que a gente tem contato diariamente nas internações hospitalares, é um excelente marcador que diminui até 10% o uso de antibiótico, né? De 10 dias diminuiu basicamente 1. Então, eu acho que é fantástico. Isso é importante. A gente tem algumas colocações aqui, né? O Surviving Sepsis, ele sugere que a gente não use a procalcitonina como um biomarcador para definir o início do antimicrobiano ou para definir se vai ser utilizado o antimicrobiano ou não. Mas ele não tem uma recomendação formal em relação a guiar a antibiótico terapia depois de iniciada já pela procalcitonina. Então, a parte de descalonamento de antimicrobiano, coisa, ainda não tem essa recomendação relacionada à procalcitonina, que eu acho que é uma coisa interessante. E o estudo deixa isso muito claro, né? Assim, ó, a gente não está discutindo aqui iniciar ou não um antimicrobiano baseado em um biomarcador. Então, não façam isso, não tem evidência para que isso seja feito em pacientes com sepsis ou choque séptico. Existem alguns estudos usando procalcitonina em pacientes sem disfunção orgânica, com infecções respiratórias, sem sepsis ou sem choque séptico, e que aí sim a procalcitonina pode ser um marcador interessante dentro de um fluxo de decisão terapêutica para eventualmente não se utilizar antimicrobiano nesse grupo de pacientes com infecções respiratórias, em pronto atendimento, ambulatoriais geralmente, né? Então, isso é uma coisa importante. E é o que você falou, 0,88 dias na mediana ali, parece, 0,88, mas são pacientes que tomaram mais ou menos 10 dias ali de antimicrobiana. É uma redução de quase 10%. Quando você coloca isso do ponto de vista populacional, isso tem um impacto significativo, né? Sim. Então, essa é uma coisa importante também. E eu acho que esse é um estudo que, até pelo tamanho dele, pelo número de pacientes que ele randomizou, eu acho que ele vai ser usado como uma bibliografia de referência para as próximas recomendações aí em relação à procalcitonina. Na prática, então, o que esse artigo muda ou o que esse artigo reforça na nossa prática diária ali no hospital? Acho que ele reforça principalmente a necessidade da gente ter acesso ao exame, né, de procalcitonina, que eu acho que não é uma realidade, na verdade é uma realidade de poucos serviços, pelo menos aqui na região da cidade que a gente está atuando, né? Mas que com a possibilidade a disponibilidade do biomarcador, obviamente com um protocolo hospitalar que seja feito aí entre os hospitalistas, a CCIH, e outros setores que são responsáveis por esses fluxos de avaliação, ter na mão pode diminuir tempo de antibiótico terapia, diminuir efeito colateral do uso de antimicrobiano desnecessariamente, inclusive em pacientes com sepsis e choque séptico. Tendo disponibilidade, eu acho que é super válido o serviço ter um protocolo de uso que possa ajudar nesse descalonamento do antibiótico e que tire aquela situação que muitas vezes tem na nossa cabeça de que o paciente vai usar 14 dias, ou vai usar 7 dias, ou vai usar... tô com medo de usar 7, mas 14 é demais, vamos usar 10, né? Eu acho que a gente vai ter mais evidência, ainda mais com os resultados positivos aí do estudo, para descontinuar antimicrobiano fora do tempo necessário de uso aí. Legal, eu vou pegar então um outro ponto, você colocou bem essa questão, tanto do uso clínico, como da importância, acho que desse estudo, para a gente discutir com a gestão dos hospitais ou com quem está na gestão aí para definir e usar como um argumento para padronização desse teste, que ainda é um teste relativamente caro, mas que eu acho que talvez ele tenha custo-efetividade nesse sentido. Então, eu gostaria de usar a procalcitonina em parte dos casos, se eu tivesse isso disponível. O outro ponto, e aí é uma coisa da gente considerar também os resultados negativos dos estudos, né?
Aqui, esse resultado que ele traz em relação à proteína C reativa, eu acho que ele é muito claro no sentido de orientar as pessoas a não usar sim. a fatídica curva de proteína C reativa para tomar decisão de antimicrobianos em pacientes com infecções agudas. Vamos deixar bem claro que pacientes com infecções crônicas, então osteomielite crônica, ou pacientes com doenças autoimunes, inflamatórias, reumatológicas, é uma outra história. Sim. Agora, tomar decisão de antimicrobianos em pacientes com sepse, choque séptico, infecções agudas, baseado em resultados de proteína C reativa ou de curva de proteína C reativa, a evidência não corrobora. Fique claro que quem está fazendo isso fora da evidência científica que se tem hoje. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Legal, é isso aí então, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Journal Club no hospital. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser avisado aí dos nossos próximos episódios. Um abraço e até a próxima.